Muita gente me pergunta sobre a possibilidade de uma pessoa se aposentar sem nunca ter pago o INSS. Será que é possível? Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai discutir essa possibilidade, se a pessoa pode ou não se aposentar nessas condições. Vem comigo. Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente saber o que é o INSS, que embora pareça óbvio, mas pode causar alguma confusão, e saber isso é essencial para entender o resto do vídeo. O INSS, um pouquinho de história, ele nasceu em 1990, ele nasceu da fusão entre um Instituto de Assistência, que é o IAPS, e nasceu do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, você já deve ter ouvido falar. Até hoje muita gente se refere ao INSS como sendo o INPS, né, que era, como eu falei, o Instituto de Previdência lá atrás, tá? Por que eu estou falando isso? Para dizer que o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro público e obrigatório, mas é um seguro. Como todo seguro, em regra, ele só fornece, só paga algum benefício se a gente pagou alguma coisa para ele antes, né? Você tem o seguro do carro, você tem o seguro de vida, você tem, enfim, uma série de seguros, você só vai receber o prêmio se você pagou alguma coisa antes, certo? O INSS a gente aplica esse mesmo raciocínio, não sempre, mas em regra, para você pedir um benefício previdenciário, você vai ter que ter pago antes, você vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição antes, que a gente chama de carência, para que daí depois sim a pessoa possa ter direito a algum benefício. Bom, agora que você já sabe o INSS, o que é o INSS, a gente pode começar a responder a questão do título. A pessoa que nunca contribuiu ou que pouco contribuiu para o INSS, que não contribuiu suficientemente, né, ela pode vir, em alguns casos, é exceção, mas ela pode vir a ter direito a alguns benefícios previdenciários, tá? Ela tem direito, desde que preenche os requisitos, né, aos benefícios assistenciais. O benefício assistencial, né, tem o BPC, o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, para as pessoas que estão com baixa renda e para as pessoas de idade e para as pessoas doentes. Esse benefício, ele não é exatamente uma aposentadoria, tá? Ele vai ser pago no valor de um salário mínimo, só que ele não tem 13º. Aposentadoria, pensão por morte também, ele sempre tem o 13º. Esse benefício assistencial, não. Então essa é uma grande diferença. Além disso, um benefício assistencial, ele está sempre sujeito à revisão pelo INSS, porque tem condição de renda, ou seja, se a pessoa ganhar um pouquinho mais, ela já perde o benefício. Então o INSS vai ficar em cima para ver se a pessoa está sempre ali cumprindo os requisitos. Então, já que a gente está falando de benefício, já para dizer os pressupostos, os requisitos para esses benefícios, tá? Vou falar de forma resumida, mas basicamente são 3 requisitos, tá? A pessoa tem que ter uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. O que é isso? Renda per capita, renda por cabeça, média da família. Você tem 4 pessoas na família, somando essas 4 pessoas, somando e dividindo por 4, essa média não pode ser superior a 25% do salário mínimo nacional, tá? Se for, tem exceção, mas a regra é que se for, você já não ganha o benefício, tá? Então esse seria o primeiro requisito. Um segundo requisito, a pessoa tem que estar cadastrada, tem que ter um cadastro no CadÚnico, que serve, isso é bacana, né? Isso serve é até mais fácil da pessoa conseguir esse benefício assistencial depois, porque esse CadÚnico já acompanha a situação social da pessoa, tem, né, os assistentes sociais. Então, quando você vai pedir um benefício assistencial e está cadastrado no CadÚnico, a coisa acaba sendo bem mais rápida, tá? E há também o terceiro requisito. Aí depende, porque tem um benefício que é para as pessoas consideradas idosas, né, que é para quem tem 65 anos de idade ou mais, e para aquelas pessoas que têm alguma incapacidade, né, que essa incapacidade seja superior a 2 anos. Então a pessoa tem que preencher esses 3 requisitos, não é um de cada, tá? Tem que preencher 3 requisitos, tem que preencher o requisito de renda, tem que preencher o requisito de idade ou incapacidade e tem que preencher o requisito de estar cadastrado nesse CadÚnico. Então vocês veem que o ideal seria que a pessoa se aposentasse, né? Até não precisa desse monte de coisa, a aposentadoria não vai sofrer revisão, né? Se uma aposentadoria por idade, por exemplo, o INSS não vai lá verificar quais são as suas condições, se você tem outro tipo de renda e tal, não vai ter problema de devolver dinheiro depois, tá? Mas claro, se a pessoa não tiver nunca pago o INSS, quando eu falo contribuir para o INSS é pagar o INSS, tá?
Se a pessoa nunca pagou o INSS ou se a pessoa tem poucas contribuições, então o benefício assistencial, se ela preencher os outros requisitos, acaba sendo uma opção bem legal. E daí talvez você se pergunte, tá, mas é aposentadoria, me aposentar mesmo, sem pagar o INSS ou sem ter muita contribuição, é possível? Como eu falei, em regra não, tá? Mas como tudo ou quase tudo na lei brasileira tem exceção, a gente tem o caso dos segurados especiais. Os segurados especiais, eles podem eventualmente vir a se aposentar, preenchendo certos requisitos, eles podem vir a se aposentar sem pagar o INSS. Então, eu já falei em outros vídeos sobre segurados especiais e tal, mas eu vou relembrar aqui. Na nossa Constituição tem uma definição sobre segurado especial, não gosto de ficar lendo o artigo de lei, mas nesse caso para a gente entender que eu acho que não é todo mundo que sabe o que é um segurado especial. Então, de acordo com a Constituição, o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos dessa lei. Então, os principais tipos de segurado especial, eles são o pescador artesanal e são o agricultor que trabalha em regime de economia familiar. Então, sobre os pescadores artesanais, eu até já fiz um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima se você quiser ver, daí logicamente nesse vídeo está mais detalhado, você vai saber tudo, pelo menos o básico, né, sobre o pescador artesanal e como ele pode se aposentar. No caso do agricultor, é o agricultor em regime de economia familiar. E o que é isso? Eu vou explicar com as minhas palavras. O regime de economia familiar, ele é basicamente aquele... vocês imaginem uma família de agricultores. Esses agricultores, eles plantam, né? Eles têm algum animal, uma junta de boi, tem as galinhas ali deles, e eles utilizam tudo isso para consumo próprio. E eventualmente eles revendem, eventualmente eles fazem troca. Dependendo da região do Brasil que você está, isso ainda pode ser bastante comum. Claro, outras regiões, em São Paulo capital, isso não vai acontecer. Mas dependendo da região, isso ainda pode ser bem comum. Então a pessoa em regime de economia familiar, ela pode vir a se aposentar sem nenhuma contribuição, sem nenhum pagamento para o INSS. Mas isso, na verdade, é a exceção da exceção. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, se vocês repararam bem ali naquele artigo que eu li para vocês, diz que esses trabalhadores, eles vão ter um tipo de contribuição, uma contribuição reduzida, uma contribuição sobre a comercialização deles. E de fato, existe uma contribuição, eu acho até um pouquinho complicado, se vocês quiserem saber eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas existem os agricultores em regime de economia familiar, que eles trabalharam muito tempo lá atrás, antes de vir essa lei falando sobre como é que seria a contribuição e tal. Então esse período é contado, uma pessoa que trabalhou 15 anos nos anos 70 pode pegar esse período para se aposentar. E também, às vezes a pessoa trabalha em regime de economia familiar, mas ela não tem comercialização. Por exemplo, ela trabalha ali para se manter de novo, né? No Brasil a gente tem várias realidades. Se uma família tem a lavoura, tem a junta de boi apenas para se manter e acaba não comercializando, então ela pode vir a conseguir uma aposentadoria sem contribuição. Mas assim, esse vídeo ele não é um incentivo para que você não pague mais o INSS para se aposentar ou para conseguir um benefício assistencial lá na frente. Muito pelo contrário. Quando tem o pessoal que vem no escritório, né, os clientes para consultar, eu sempre aconselho, na medida do possível, claro que cada um sabe onde aperta na parte financeira, mas eu sempre aconselho que a pessoa pague o INSS, tá? Porque se é um pescador artesanal, se é um agricultor em regime de economia familiar, ele pode, como eu falei para vocês, vir a se aposentar sem contribuição. E provavelmente alguém vai pensar, ou alguém vai falar para vocês, pô, mas eu tenho meu tio, eu tenho meu pai, sempre tem um parente ali que se aposentou sem nunca pagar, né? Só que a coisa vem ficando cada vez mais difícil, o INSS vem fechando cada vez mais o cerco. Porque como eu falei para vocês no início do vídeo, o INSS é um seguro. Se você não paga esse seguro, o INSS não vai querer pagar você. Em algumas situações que a lei exige, ele vai te pagar. Mas você vai ter que deixar muito bem comprovada essa situação, porque é exceção. Então, se é exceção, é você que tem que provar. Então, daqui a pouco você trabalhou nessa condição e não consegue provar. E aí? Daqui a pouco você trabalhou a sua vida toda como agricultor, você tem ali a sua casa, sua terra, sua família, seus filhos trabalharam todos na lavoura, mas vocês não têm como comprovar.
você não vai se aposentar. Agora, se você, mesmo nessa situação, eventualmente pagar a guiazinha ali do INSS, bonitinho, com redução, né? Tem também, eu já fiz um vídeo que a pessoa pode contribuir com alíquota reduzida. Com alíquota reduzida quer dizer contribuir menos, pagar menos para o INSS, tá? Mas vai ter direito igual e vai ter direito garantido, tá? Porque é muito triste quando chega uma pessoa no escritório aqui com 60, 65 anos, essa pessoa, você vê que ela não vai ter direito a se aposentar, ela não tem como provar que trabalhou, tá? Às vezes ela trabalhou na terra de terceiros, então ela vai ficar sem aposentadoria, porque até ela recomeçar a contribuir, ela entrar no sistema e pagar durante 15 anos, né? Às vezes é complicado. Então eu sempre aconselho, se possível, sim, contribua. Pague o INSS para lá na frente ter garantido a sua aposentadoria. E essa contribuição reduzida que eu falo, que funciona assim, ó, você vai pagar, por exemplo, o normal, você vai pagar a GPS, a guia, tal, ou pagar pela internet, você vai pagar 20% sobre o valor. Por exemplo, o salário mínimo é R$ 1.100, então é 20% em cima disso. Só que em alguns casos você pode pagar 11% ao invés de 20%, poxa, já é quase metade que você economiza. Em alguns outros casos ainda, você pode pagar 5% sobre o salário mínimo, né? Então já é um valor bem mais razoável, tá? Então acaba valendo a pena. Eu não vou me estender muito, porque eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu também vou deixar para vocês, caso tenha interesse, tá? Porque daqui a pouco um valor ali bem reduzido, claro, né? Pode ser reduzido para uma pessoa, mas para outra pessoa pode ser um valor caro, mas vale a pena dar uma olhadinha assim para você ter a sua aposentadoria garantida lá na frente. Então, se você seguir essas dicas, você vai ter garantido, além da aposentadoria, que eu já falei, uma meia dúzia de vezes, e também se você se machucar, você vai ter direito a um auxílio acidente, né? Auxílio doença, melhor dizendo, tá? Porque eu também já vi alguns casos, a pessoa se machuca, vai lá, pede para o INSS, não consegue comprovar que é agricultor e tal, às vezes tem que entrar com uma ação judicial, muitas vezes tem que entrar com ação judicial, você vai gastar com advogado, tá? Então, se você seguir essas dicas, você ainda vai acabar economizando bastante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Eu espero que tenha sido útil para vocês, que eu tenha mostrado para vocês as situações que você eventualmente pode se aposentar ou pode receber um benefício do INSS, mesmo sem ter contribuído ou mesmo sem ter pago suficientemente, tá? E daí, se for interessante para vocês, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar para que um conhecido de vocês eventualmente esteja nessa situação, não fique desamparado no futuro, tá? E vocês podem também, claro, se inscrever no canal para ficar sempre ligado e para a gente se encontrar na próxima semana. Um grande abraço!